Sejam muito bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu co-host, um dos muitos de hoje. Estamos com casa cheia aqui na gravação. E hoje iremos falar sobre a Bulgária, um país que a gente recentemente publicou uma rota de fuga inteira. Aqui no nosso painel de especialistas temos, para começar, Danilo. Como que você tá? Tá falando de onde? Tô aqui ainda em Tbilisi, última semana. Sábado eu vou pra Jeddah, na Arábia Saudita, ver o Fluminense jogar o Mundial de Clubes. Sério mesmo? Frio pra caramba aqui, 5 graus. Nossa. O que levaria um homem que só vive em lugar frio de neve para a Arábia Saudita, né, cara? Tinha que ser Fluminense. E de 5 graus pra 30. Ah, tá bom. 30 é light, eu esperaria mais da Arábia Saudita. Você tá acostumado com o Rio de Janeiro ainda? Lá, tecnicamente é inverno agora. É sério? Nossa, né? Além disso, no nosso board temos o escritor da Rota de Fuga, Diogo Duarte. Diogo, como você tá? Tá falando de onde? Fala aí, tô falando do Rio de Janeiro e, tal como o Danilo, também tô ansioso para ver o Fluminense, só que eu espero que ele perca, porque ele me quebrou na minha aposta com o Atlético Mineiro. Eu tô muito triste com o Fluminense até hoje. E, por último, também temos o Léo Serpa, o nosso mestre aqui das aulas da comunidade. O podcast de hoje vai ser um modelo diferente. A gente vai gravar a aula sobre Bulgária para a nossa comunidade, e aí parte dela ficará online como Contra o Vento Podcast, então a gente vai fazer um corte. Membros da comunidade vão ter acesso à aula completa, e no Contra o Vento a gente vai postar uma versão editada mais curtinha. Bom, basicamente isso. Uhum. Aí só pra deixar claro, né, todos os membros da comunidade, não seja plano anual ou mensal, têm direito a assistir, né, todas as aulas aqui da comunidade que a gente faz, né, periodicamente aqui pelo Discord, né, da comunidade, que também é exclusivo para os assinantes. Mas basicamente é isso. Acho que a gente pode começar então a falar da Bulgária, né, e eu gosto sempre de começar perguntando aquela pergunta padrão de sempre, né? Por que a Bulgária? Por que alguém gostaria de ir morar na Bulgária ou abrir uma empresa lá? Por que a gente fez uma rota de fuga da Bulgária e não de qualquer outro país dos Balcãs, por exemplo? Para início de conversa, a bandeira do país tem as 3 cores que traduzem tradição. Fluminense. Começando no meme. As cores do já entendemos, Danilo. Já fez essa piada com a Hungria, com a Itália. A Bulgária, assim, a gente também vai falar dos outros países dos Balcãs, porque os Balcãs são uma região muito interessante de forma geral para quem quer plantar suas bandeiras. Mas, assim, a Bulgária, eu diria que tem um dos melhores custo-benefício de toda a Europa, assim, em termos de geoarbitragem e em termos de residência fiscal. Né? O custo de vida da Bulgária é muito baixo, mais baixo do que o Brasil, mas ao mesmo tempo você tem um país que é muito seguro, um país que tem uma boa infraestrutura, sabe? Não é nível Suíça, mas, sabe, se você for para Sofia, a capital, eles têm um metrô funcional, cobre muito bem a cidade, muito melhor do que o metrô da maioria das cidades brasileiras que tem metrô, por exemplo, né? Tem boa qualidade de vida de forma geral. Você pode viver nas montanhas, você pode viver na praia, você pode viver numa capital grande com coisas para fazer, com bastante nômades e com gente internacional. Você pode esquiar, você pode passar calor. É um país que tem uma variedade geográfica, é um país que tem uma das menores taxas de impostos de toda a União Europeia, né? Tá aí entre os top 3 melhores países da Europa para você ou abrir uma empresa ou morar lá mesmo com pouco imposto. E claro, eu diria que o grande contra de tudo isso é o idioma, que é o que acaba assustando a maior parte do pessoal. Que é búlgaro, é um idioma que tem um outro alfabeto, e aí o pessoal acaba geralmente, vou dar uma olhada em algum outro país que seja mais simples esse aspecto. Acho que, assim, por cima, esses seriam os principais atrativos e o que não atrai o pessoal para a Bulgária.
Eu costumo explicar a Bulgária como um país que, assim, não é exatamente o melhor dos Balcãs em muitas coisas, mas é suficientemente bom em praticamente tudo. Eu expliquei isso já no podcast dos Balcãs, né? Por exemplo, assim, questão de comida. A comida é boa, pelo menos nota 7, não é a melhor dos Balcãs, mas você não vai estar, sabe, insatisfeito de forma alguma. Questão, assim, de opções de coisas para fazer, assim, seja atividade cultural, visitar museu, ou então, sabe, vida noturna de maneira geral também. Vai ser pelo menos uma nota 7, não vai ser tão bom quanto a Sérvia, mas ainda assim você vai, com certeza, se divertir bastante, não vai ficar entediado em momento algum. Né? E também tem toda essa questão assim mais burocrática que o Francisco acabou de explicar. Questão assim de conexões também. A Sofia tem conexões para a Europa inteira e também para muitos lugares assim, indo já para a Ásia, né? Você consegue voos para os Emirados, para a própria Geórgia e tudo mais. Tu já morou lá, Danilo? Sim, acabei morando assim lá por alguns meses, né? O Francisco me visitou, inclusive, nesse meio tempo. Ele estava lá na Hungria, pagando o dobro do que eu pagava de aluguel. Fiquei esfregando isso na cara dele. Porra, se for da Hungria e vou pra Bulgária também. A gente dividiu um apartamento lá em Sofia por um mês, mais ou menos. Entendi, legal. Sofia é capital, boa, né? Eu adicionaria essa questão da comida, que devido à quantidade de universidades focadas em medicina na Bulgária, tem muito imigrante na Bulgária e tem muito imigrante nepalês e muito imigrante indiano. Então, você, além da comida mediterrânea local, você também conseguiria muita opção de comida indiana, nepalesa, até mesmo japonesa, cozinha do Sudeste Asiático. Você vai estar bem servido. E citando rotas de voo, a partir de Burgas, você consegue chegar ao Sudeste Asiático. Tem voo direto para o Vietnã. Legal. Você tá... Basicamente, é uma região também muito, muito boa, eu diria. Assim. Você tem o Mar Negro, você tem Romênia, Sérvia, Macedônia, Grécia e Turquia de países vizinhos. Tá. Então, assim, você caminhando por Sofia, você encontra muito restaurante grego, muito restaurante turco, tudo mais. Então, assim... Você pode aproveitar de culinária grega sem ter os custos e as hordas de turistas que tem na Grécia. E a comunidade brasileira lá, como é que é? Tem, não tem, é pouquinho, bastante? Tem restaurante brasileiro lá, por exemplo? Em qualquer lugar, né, cara? Brasileiro não vai faltar, pode ficar tranquilo que vocês nunca vão se sentir desamparados, assim, se vocês tiverem saudade do Brasil. Entra em algum grupo de Facebook, bota o nome do país onde você tá. Brasileiros na Bulgária, você vai ver um monte por ali. Especialmente nas capitais e tudo mais. Sofia tem um monte de espaços de coworking, de espaços para encontros de nômades digitais. Tu não vai ficar desamparado de encontrar brasileiro, indiano, americano, inglês, alemão, o que você quiser. Então é mais ou menos um hub. Inclusive Bansko, que é um resort de inverno que tem ali, né, que fica nas montanhas. Ano passado ficou vários meses no top 5 do Nomad List. Nomad List, para quem não sabe, é uma plataforma assim que meio que mapeia onde que os nômades digitais estão nesse momento. Né? Então, se você quer assim procurar assim, tipo, pessoas assim que estão numa situação parecida com a sua, né, assim, opções assim de tipo cowork, fazer contatos, fazer network e tudo mais, né, é uma plataforma muito interessante. E Bansko foi exatamente assim um lugar assim que, durante o inverno fica vazio, durante o verão que diga, né, porque é um lugar assim mais de esqui e tudo mais. E aí, no verão você consegue uma temperatura um pouco mais amena. Especialmente nos Balcãs, faz muito calor durante o verão. É um outro ponto que eu quero falar depois de Sofia a respeito disso. Mas assim, em Bansko você pegava assim, uns 27, 28 graus no verão, ficava bem confortável. Né? E ainda assim tinha assim, essa comunidade ali, que você não ficava assim, completamente entediado. E uma coisa interessante sobre Sofia é que o jeito que a cidade é desenhada, mesmo no verão, digamos, está fazendo uns 35 graus. Né? Só que tem... não sei explicar exatamente, assim, não sou arquiteto, não sou, sabe... Urbanista. É outra palavra, urbanista, exatamente. Mas tem muita sombra e tem muito vento. Então, mesmo quando tá 35 lá fora, você sente como se fosse uns 29. Entendi. Mas interessante, não sabia que era uma região que chegava a ter 35 graus de calor. Mas sim. 42 em alguns países ali do lado. Macedônia, por exemplo, Skopje fica dentro de um vale e ali é fácil fazer 44 graus assim no verão. Skopje O pessoal pensa em Europa e acha que a única região da Europa que tem calor é o Mediterrâneo, mas não é verdade, né? Os Balcãs você também tem verões de verdade e você tem invernos de verdade. Então, pra galera que fala que não, eu quero estações definidas, eu não quero frio o ano inteiro, mas eu não quero calor o ano inteiro, é sim uma região do mundo muito interessante. E a Bulgária,
é uma das opções mais diversas em relação a isso, né? Porque tem tanto montanha para esquiar quanto praia para fazer veraneio. Top. Fora um país interessante para ir. Um país interessante também para quem não gosta de temperaturas extremas, você pode meio que ir contra o vento nesse sentido. Por exemplo, ir para Bansko no verão, né, que quando não tem ninguém lá e vai estar uma temperatura mais baixa, e quando você quiser, sabe, no inverno você não quer um frio neve, você vai para Varna, para Burgas, que ficam ali no Mar Negro, e aí você está numa cidade de praia, no inverno, então vai estar vazio, um preço mais barato, e assim a temperatura ainda assim vai ser bem agradável. Interessante. E aí dá pra se virar de boa no inglês? Como é que é a questão da língua? Que é difícil, né? Mas dá pra se virar no inglês? Ou vai usando o Google Tradutor? As principais cidades, sim, na capital Sofia, ainda mais assim, lugares que tem muitos estudantes, né, muita universidade, você vai ter gente de todo canto, então acaba sendo um pouco mais fácil de encontrar pessoas que sabem inglês, né? Tá. E também tem os resorts, por exemplo, assim, Bansko, né, é uma cidade dedicada ao turismo, então o nível de inglês acaba sendo bom, mesmo eu não fui ainda para Varna e Burgas, né, que são mais resorts de verão, então eu imagino que seja uma coisa bem parecida ali também. Tá. Né? Só para ter uma dimensão, inclusive, eu estava vendo agora alguns apartamentos em Varna para alugar, talvez assim, em janeiro, fevereiro. Tava assim uma casa inteira, não era nem um apartamento, era uma casa com piscina, com tudo, que tava $200 por mês, basicamente. Caraca. 1.000 conto. Os custos da Bulgária são realmente, assim, absurdos de bons. A questão do idioma, assim, acho que a gente pode tocar em alguns pontos. Primeiramente, não é um dos melhores níveis de inglês do leste europeu, tá? Sem dúvidas. Assim, se você vai para Praga, por exemplo, República Tcheca, você pode viver inteiramente no inglês e nunca ter que falar tcheco com ninguém. Entendi. Sofia não é assim. Claro, depende também de onde você vai ficar. Eu e o Danilo, a gente estava num apartamento que era perto do West Park, que é inclusive um parque muito massa. A gente depois pode falar um pouco mais depois, mas assim, cara, um parque absurdo de grande, com trilha, com coisa de calistenia, com parque para criança, muito massa a zona. Mas é mais fora do centro. Ali não é onde estão as pessoas internacionais, não é onde estão os turistas. Tá. Então a gente andando por aí assim nos arredores, eu diria que assim a taxa de inglês era uns 30%. Da gente ir na academia e um atendente da academia não falava inglês, o outro falava um pouquinho. Ou tinha alguém na academia que meio que dava uma traduzida pra gente, ou a gente ficava na mímica mesmo. Ou sei lá, na farmácia, alguma coisa assim. A taxa de inglês era uns 30%. Se tu vai pro centro da cidade, se tu vai pras áreas também onde estão os nômades, onde estão os intercambistas, tudo mais, esse número já aumenta consideravelmente. Então esse é um ponto número 1. Depende de onde você vai estar, você vai ter um nível de inglês melhor. O outro ponto é que vale mencionar também o papel dos idiomas auxiliares, eu diria, para sua compreensão na Bulgária. Isso não só na Bulgária, mas no leste europeu de maneira geral. Eu falo alemão. O alemão me foi útil na Bulgária. Tá? Você tem máquinas, por exemplo, para comprar ticket de metrô. Você tem tanto assim, coisas escritas quanto pessoas mesmo. Às vezes, se a pessoa não fala inglês, ela talvez fala alemão. Porque a maioria do pessoal dos Balcãs vai para a Alemanha, vai para a Áustria buscar emprego, depois volta. Tem uma migração aí grande. Então, o alemão me foi útil em várias ocasiões na Bulgária. Então, se você pega inglês mais alemão, você já tem um nível de cobertura legal. E, do outro lado, o Danilo, ele tem um certo nível de russo, né? Ele entende o alfabeto cirílico, só de entender de conseguir ler as coisas que estão em cirílico, ele também já conseguia se localizar de uma maneira muito mais eficiente, né? Então não precisa aprender russo fluente só de você entender o que está escrito, porque essa é a questão, né? Se você olha para uma parada e está num alfabeto que você não tem nem ideia do que significa, você fica confuso. Mas aí se você lê, sei lá, tá escrito restaurante, alguma coisa assim, não sei como seria em russo, mas é uma palavra similar, você já se orienta de uma maneira muito melhor. Então eu diria que assim, inglês, como sempre, o idioma que você deveria dominar, mas alemão ou russo, você já vai ter uma cobertura mais forte na Bulgária sem necessariamente ter que aprender o búlgaro. Entendi. Legal, interessante. Como é que é a questão da segurança lá? Sossegado? Vamos comparar o Brasil aí, vamos pegar... Rio de Janeiro não dá pra comparar, né? Vamos pegar, sei lá, Floripa, olha só, por exemplo. Eu não comparar quase nada com o Brasil, né? Pra isso de conversa. Tem regiões inteiras do Brasil que, se você for parar pra comparar, tava nível El Salvador antes do Bukele. Não, mas tipo, dá pra comparar, quem sabe, tipo, Bulgária é mais parecido com tal região do Brasil do que tal região do Brasil, por exemplo.
Cara, Não tem comparação. Não? Falando, se você quiser, vamos dar exemplos. Por exemplo, preocupações que você deve ter na Bulgária. Pô, os motoristas búlgaros são loucos, simples, são completamente loucos. Trânsito na Bulgária é uma parada que a lei de trânsito é opcional, então isso é um perigo a se levar em consideração. Meu Deus. Existe uma máfia búlgara. Cara, você não vai ver, tipo, um mafioso todo tatuado extorquindo alguém no meio da rua. A Bulgária já foi mais perigosa, especialmente na época que teve o fim da União Soviética, nas décadas que seguiram. Mas, pô, a preocupação é trombadinha, a preocupação é taxista ao caráter, que olha pra tu, gringo, vou arrancar um dinheiro. A parte do taxista, deixa eu só adiantar uma parada, que tem aplicativos, né, não é exatamente o Uber, mas tem um outro aplicativo que eles usam ali, ele já vai te dar aquela estimativa, então não tem muito como o cara te enrolar, né, mas assim, cara, se você tá indo de paraquedas ali sem fazer um mínimo de preparação, realmente fica um pouco difícil. Né, mas sabendo essas coisinhas assim, básicas, né, você consegue se virar ali muito bem. Inclusive, tu falou um ponto bom, a questão do Uber, que não tem Uber na Bulgária. Não tem Uber na Bulgária. As pessoas... O que tem, então? É só táxi? É um aplicativo. É táxi, mas tem um aplicativo próprio. Tipo, a recomendação geral é, tipo, táxi é aplicativo. Não pegue táxi... faz sinal pro cara. Não, tu vai se aborrecer, tu vai ter dor de cabeça. Agora, assim, em questão de, rouba uma armada, assalto a banco... Não tem esse tipo de coisa na Bulgária. Não tem. São problemas pequenos. Normalmente os problemas violentos na Bulgária são coisas íntimas, tipo, vizinho que brigou com o vizinho, marido que agrediu, coisas a nível pessoal, não a coisa a nível institucional. Assim, só pra gente ter uma comparação, a taxa de homicídio da Bulgária é de 1,1, a do Brasil é de 21,3. Os estados mais seguros do Brasil, Santa Catarina e São Paulo, né, no per capita, estão ali na faixa do 9 a 12 de taxa de homicídio. Então, assim, não tem comparação. Os estados mais seguros do Brasil, em média, ainda tem 8, 9 vezes mais homicídios do que a Bulgária como um país. Sabe? Não, parte de crime violento não é uma preocupação. Entendi. Então, por exemplo, eu sou mulher, tô voltando da festa de noite, posso ficar um pouco mais sossegado. Claro que, como regra geral, não é bom se botar nesse risco, mas, tipo, se precisar, eu não vou, tipo, temer pela minha vida como regra. Vai ser mais a exceção, por exemplo. Mais tranquilo, assim, mesmo de noite, quando a gente tava caminhando por lá, via gente nos restaurantes, gente ainda caminhando pelas ruas, pegando transporte público, é mais normal. Entendi. Tá, agora a questão de oportunidades, né? A gente falou porque Bulgária, pela questão do país, né? Pô, é um país muito legal, muito bonito, seguro, boa qualidade de vida, barato, tem tudo, né? Tipo, coisa de clima, temperatura, praia, neve, tudo isso bem legal. Mas questão de oportunidade, tipo, de vida, de carreira, vale a pena eu tentar, por exemplo, ir na Bulgária, tentar conseguir um emprego e ficar por lá? Ou vale a pena abrir uma empresa lá, e, enfim, tipo, o visto, ou tentar ser estudante lá de medicina, como vocês falaram, né? Como é a questão dessas oportunidades de vida na Bulgária? Cara, via de regra, se você tá num lugar que vai ter um custo de vida baixo, o salário também vai ser mais baixo. Né? Então, pô, ok, tal. Assim, por exemplo, aqui na Geórgia, onde eu tô agora, tem brasileiro aqui que veio pra dar aula de inglês. Né? Tá ganhando, tipo, sei lá, $1.000 por mês, que é um salário pra Geórgia considerado alto, mas assim, sabe, com aluguel e tudo mais, assim, não sobra muita coisa pra essa galera. Né? Então, pô, você pode ter um nível, assim, melhor que o do Brasil, só que, assim, não é uma coisa tão significativa. Daria pra, sabe, se essa é a sua estratégia é trabalho presencial, vão ter opções bem melhores do que essa. Agora, se você gosta da cultura, não sei o que, se você se identifica com o lugar, você vai viver bem. Quer dizer, não vai viver com luxo, mas você vai viver bem, né? É um país que vai acabar fazendo mais sentido, esses países todos do leste europeu de maneira geral, né? Vão fazer muito mais sentido se você é um empresário, se você tem uma renda remota, né, se sua renda vem de fora do país. Entendi. E aí entra a regra dos 183 dias para taxação. Mas assim, a Bulgária é um país que é interessante para ser a sua base de taxação. Tá? Como que funciona a questão da tributação na Bulgária?
Para empresas, a gente tem um imposto de 10% sobre os lucros. Ao distribuir os dividendos, se você é um residente na Bulgária, você tem mais 5% de imposto sobre os dividendos, então a carga tributária total seria 15%. Para quem é empregado ou profissional autônomo, você tem uma taxa de imposto de 10%, que também é bem baixa, porém você tem a Seguridade Social. A Seguridade Social é ali na casa dos 30%. Então é elevada, só que ela tem um limite de contribuição máximo. Então assim, se você está faturando 10k, nem precisa ser tanto, 5k dólares por mês, você trabalha remoto para uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa na Alemanha, na Suíça, enfim. Você vai pagar uma Seguridade Social lá, mas ela acaba... Geralmente as Seguridades Sociais na Europa, assim, se você é um profissional autônomo, quando elas têm um cap, fica na casa de, 100 e pouco a 300 e poucos euros por mês, mais ou menos. Entendi. Então, assim, você tem essa quantia, mas ela não vai escalar infinitamente, sabe? Ela chega um limite que... Não, aqui é o limite de contribuição para os profissionais autônomos, e aí você só vai ter os 10% de imposto. Então, o que vai ser fiscalmente mais vantajoso depende do seu nível salarial, né? Se você tiver um faturamento maior, pode ser que vale a pena abrir uma empresa, se não pode ser que seja mais vantajoso ser um profissional autônomo, aí tem que ver caso a caso. Mas, assim, basicamente, 15% é um número razoável para você ter na Bulgária, e dependendo do valor que você tiver acima, pode até chegar mais próximo aí dos 10% na realidade. E a nível europeu isso é muito baixo. É muito baixo. Porque você pega mesmo as Estônias da vida, mesmo os outros países do leste europeu, geralmente quando você adiciona a Seguridade Social, mais imposto, mais imposto a nível da empresa, você vai ficar mais na casa dos 20 a 30 e poucos por cento. Tá? Lembrando, a Estônia, por exemplo, né, você tem 20% de imposto sobre a renda, mais 33% de Seguridade Social sem cap, sem limite. Então, assim, na prática fica 50% para o Estado ser um empregado na Estônia. Uhum. Então, fiscalmente, a Bulgária é muito interessante, tanto para abrir uma empresa, quanto para ser um profissional autônomo, quanto para ser um empregado. Assim, é um dos poucos países que acaba se encaixando para as 3 categorias. Claro, se você vai ser um empregado de uma empresa búlgara, você não vai ter um salário bom. Mas se você for, digamos, eu estou trabalhando para uma multinacional que exige que eu seja um CLT. Tem caso assim. Às vezes as empresas usam plataformas tipo a Deal, que aí fazem com que você vai ter esse salário internacional, mas a gente vai estar contratando você CLT de acordo com a legislação do seu país. Se a pessoa está num modelo desse, por exemplo, Chipre, Malta, outros paraísos fiscais que têm vantagens para rendas passivas, mas não tem para renda de salário, não valem a pena. A pessoa vai estar pagando 35% de imposto, mais Seguridade Social. Na Bulgária, faz sentido para empregado, para profissional autônomo e para empresário. Todos eles vão poder ter uma baixa tributação. Entendi. Então, Bulgária é uma opção muito boa ali no leste europeu. Vocês diriam que é a melhor opção para a questão só de valor final de impostos, porcentagem total de impostos, ou diria que não tem opções melhores? Cara, não existe uma situação que seja guarda-chuva que se encaixe em todo qualquer caso, né? Vai fazer muito sentido em vários casos, né? Também tem que avaliar assim, custo de manutenção dessa empresa e tudo mais, assim, de profissional que você tem, porque vai ter algum incentivo aqui e ali, por exemplo, se você está na área de TI, tem uma zona econômica especial na Geórgia, você paga 1%. Na Romênia, você pode também pagar 1% até €500 mil por ano, sabe? Então, é uma coisa que é muito caso a caso. Então, isso é uma solução que vai se encaixar em vários casos, sim. Vai ser, pelo menos, uma solução, digamos, nota 7. Mas, assim, talvez, assim, analisando, dê para achar alguma solução que se encaixe um pouco melhor. Uhum. Exato. Isso é uma coisa legal da Bulgária, realmente. Assim, ela provavelmente não vai ser a melhor solução para todos os casos. Como mencionado, Geórgia pode ter imposto menor. Chipre, dependendo do caso, você pode ter até mesmo 0% de imposto na Europa. Né, também conta como leste europeu. Então, assim, dependendo do caso, você pode ter uma opção com menos imposto. Mas a Bulgária nunca vai ser uma opção ruim. Sabe? Ela nunca vai ser uma opção que você vai estar pagando demais comparado com as outras opções. Então, a nível de imposto, é uma opção que é muito boa, a nível de custo de vida, a nível de infraestrutura, a nível de qualidade de vida de forma geral. Né? A Bulgária não é a melhor opção, mas se você juntar o pacote inteiro, ela ainda é uma opção interessante, assim,
para a grande maioria do pessoal interessado em leste europeu. É a vibe que eu tô pegando das respostas de vocês, né? Basicamente, todos os aspectos, quase tudo, vai ser no mínimo 7, aí para cada caso vai ter vezes que a Hungria vai ser 9, vai ter vezes que vai ser 10, vai ter vezes que vai ser realmente 7, mas pra mim que é seguro, né? Uma aposta segura, por exemplo, para um nômade digital que tá começando e tal. Parece que tipo, não vai... Eu vou mencionar 2 pontos. Manda. 2 pontos também que a Bulgária é excelente. Primeiro, a Bulgária tem um acordo de não bitributação com os Estados Unidos, como praticamente todos os países da União Europeia, né, para reduzir os impostos retidos na fonte. A Bulgária tem 2 coisas especiais. Ela é um dos países que tem um acordo de isenção de imposto retido na fonte para ganhos de apostas dos Estados Unidos. Então, se você vai, sei lá, num cassino em Las Vegas e faz um montão de ganhos de blackjack, sei lá, a Bulgária é um dos países que os Estados Unidos não cobra nenhuma retenção na fonte. Então, em vez de você estar pagando dezenas de milhares nos Estados Unidos sobre ganhos de apostas, vai pagar 0. E do lado da Bulgária também não tem tributação sobre os ganhos de apostas. Então, assim, acaba sendo muito interessante para o pessoal do poker online, para o pessoal do ramo de jogos de azar de forma geral. Não necessariamente para quem quer abrir a empresa, tem jurisdições melhores, mas eu digo para o apostador, tá? O pessoal que está envolvido nisso. E ao mesmo tempo é interessante para os investidores, porque tem um acordo de não bitributação com os Estados Unidos e eles são um dos pouquíssimos países que reduzem a retenção de impostos sobre dividendos nos Estados Unidos para 10%. Normalmente é 30%. Né? Se você investe em ações americanas morando no Brasil, se aquela ação paga um dividendo, vai ter 30% retido do lado dos Estados Unidos. Para a Bulgária e para a Romênia, na União Europeia, essa retenção é de apenas 10%. Então, esses são os únicos 2 países que têm isso. Todos os outros países a retenção é de 15%. O que, basicamente, é a menor taxa que você vai conseguir em dividendos americanos em toda a Europa. Então, para quem tem um portfólio assim, grande de mercado americano, ETFs, ações, fundos imobiliários, etc., é uma opção também bem interessante. O pessoal da renda passiva pode se beneficiar da Bulgária fortemente. Interessante. Então, a questão assim, de nômade digital, tem várias opções ali no leste europeu que tem visto de nômade. Então, dependendo de como esse visto funciona, né? Tem um visto de nômade de verdade, tem um visto de nômade que usam só o nome porque é mais fácil de vender. Nem, por exemplo, Espanha e Portugal. Não, mas assim, com visto de nômade de fato, você está pagando 0. Tem na Estônia, tem na Romênia, tem na Grécia, tem na Croácia. E aí é verificar exatamente o que vai se encaixar melhor nas suas necessidades, nos seus interesses. Porque, assim, uma coisa que a gente fala com uma certa frequência é que saindo do Brasil a parte fiscal é até fácil de resolver, né? Porque tem opções fiscalmente atrativas em cada continente. Então dá para pesar assim, muitas questões pessoais nessa decisão. Se você gosta mais de praia, se você gosta mais de frio, mais de calor, que uma vida assim, mais movimentada, uma metrópole, que é um lugar mais sossegado, um cantinho assim só seu. Isso tudo dá para colocar nesse balanço. Entendi. Tá, acho que tu puxou ali um pouco a questão dos vistos e acho que é um pouco que é o próximo ponto legal. Eu, brasileiro, só tenho cidadania brasileira, por exemplo, que é uma boa parte do nosso público. O quão fácil é conseguir um visto para a Bulgária? O que eu preciso para ir morar na Bulgária, por exemplo, se eu quiser virar residente lá? E também a questão da cidadania, acho que se a gente já quiser puxar essa corda também, já dá para abordar no mesmo tema. Uhum. Olha, a opção mais fácil de todas seria se a pessoa tivesse uma cidadania europeia. Né? Eu sei que você mencionou que não seria esse o caso, mas só falando, para quem tem cidadania europeia, é um país da União Europeia, você pode simplesmente se mudar para lá, você é europeu, não precisa de mais nada. Ponto. Tá. Fora isso, quais são as opções de visto? A Bulgária tem várias opções de imigração, tá? Bem possíveis. Primeiro, se você tiver um emprego, né, como sempre, opção de trabalho, se você for casado com uma pessoa da Bulgária, se você investir num imóvel com pelo menos 280 e poucos mil euros, se você tiver uma aposentadoria ou uma pensão, né, renda comprovada desse tipo, você também consegue um visto de aposentado. Tem visto para quem quer realizar tratamentos médicos na Bulgária, também é bem interessante, é um país que é um destino para turismo médico, né? Então é uma possibilidade. Tem o visto de estudante, tem possibilidade de residência para quem tem descendência búlgara, ou seja, se você não tem necessariamente a cidadania ainda, mas você tem
pode provar que tem antepassados búlgaros, em algumas possibilidades você consegue um visto de residência. E, se não, as vias mais padrão, assim, seriam você registrar uma representação de uma empresa na Bulgária ou abrir uma empresa na Bulgária. Tá? Se você quiser ir como representante, então você precisaria ter uma empresa fora da Bulgária, e aí essa empresa tem que ter pelo menos 6 meses de existência, não estar em dívida fiscal, e aí registrar um escritório de representação no país, e aí você pode ir se mudar para a Bulgária como um representante dessa empresa, basicamente. Então, digamos, você tem até uma empresa no Simples Nacional brasileiro, você poderia abrir uma subsidiária na Bulgária e aí pegar um visto lá por conta da sua empresa brasileira. Ou então, se você tem uma LLC americana, enfim, aí tem que ver o que você vai querer usar, mas essa é a rota mais fácil. Então, tipo, essa rota aí não tem um custo base, tipo, tem que investir tanto pra gente poder te dar a residência. Essa seria mais simples, então, por exemplo. Nessa questão. Tem a opção de você abrir uma empresa na Bulgária e aí contratar 10 pessoas e aí você consegue um visto de longo prazo. Mas a opção mais simples para quem quer se mudar para lá e não tem, né, as possibilidades disso é você abrir uma representação, um escritório local, basicamente. Aí precisaria, por exemplo, ou alugar um escritório ou contratar uma contabilidade para fazer esse esquema? Como começa essa parte aí? A subsidiária em si. Não precisa nem necessariamente ter toda uma estrutura física, assim, a gente está falando mais de uma representação comercial, né? Você abrir uma subsidiária local, aí sim vai ter o custo, a gente consegue passar a gente tem bons parceiros na Bulgária para toda essa questão de tanto empresas quanto de vistos, tá? Mas é um dos países, assim, também baratos nessa questão de setup. Não é uma dessas empresas que você vai pagar $8.000, não é nível Liechtenstein, não é nível Malta, não é nível Emirados. Entendi. Tá, então sou brasileiro, tem esses caminhos, uns mais fáceis que outros. Se tiver passaporte europeu garantido, tá dentro da União Europeia, tá? Mas aí a questão da zona Schengen. A Bulgária não está na Schengen, não é mesmo?